Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre do Deus do qual nós servimos, o Deus Altíssimo. O único mediador entre Deus e homens e entre os anjos. Os anjos sobem e descem sobre ele. Ele disse: De agora em diante vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, do qual a Bíblia diz que quando fosse retirado Israel de Israel, o príncipe, do qual Israel teve a visão de uma escada e os anjos subiam e desciam sobre aquele lugar. A Bíblia diz que quando Israel fosse tirado de Israel, então ali os anjos subiriam e desciam sobre o Filho do Homem, a nova aliança. E ele ainda testificou a eles: De agora em diante, não me vereis mais enquanto não receberem aquele que vem em nome do Senhor. Aleluias, ou glórias a Deus. Ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, perseverando segundo o voto de que nós temos para com Ele, amando somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo entendimento, que só é possível através dele. O entendimento do alto, do qual se desvia do mal, amando de toda a sua alma, de todas as tuas posses, amando o próximo como a ti mesmo, porque está escrito: aquele que chama seu irmão de idiota, aquele que não ama o seu irmão a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus a qual não vê? Todos somos feitos à imagem de Deus. Aquele que rejeita, o seu irmão, está rejeitando aquele mesmo que o criou, como a Bíblia nos ensina. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não deste-lhe de beber, tive preso e não foste me visitar, né? Porque qualquer um que fizer a um destes pequeninos, faze a mim assim, diz Jesus, o Filho do Homem, Cristo ungido de Deus. A benevolência, a misericórdia, aqueles que usam da misericórdia são fartos. A Bíblia diz que se for por permissão de Deus, melhor ser prejudicado ao que prejudicar alguém. Devemos sempre usar da compaixão. Lembrai-vos do bom samaritano, né, que estava ali viajando, e vêm os salteadores e o saqueiam e o batem e deixa ele prostrado ali, ferido. Vem um sacerdote que passa de passo largo. Vem também um levita e, olhando, passa de passo largo. E ali vem um samaritano, do qual o vê e cura as suas feridas, né? Coloca no lombo do seu animal, lhe leva à hospedaria, e pede para que deixe um dinheiro e ainda peça para que cuide dele, e se tivesse acrescentar mais despesas, quando ele voltasse, ele as pagaria a despesa. Este foi o que usou da misericórdia do seu próximo, né? Porque
Ali, algum querendo se justificar, dizia: quem é meu próximo? Né? Temos que estar atentos. A Bíblia diz que homens na antiga aliança, pela fé, hospitalizaram, pela boa hospitalidade, abrigaram anjos em sua casa. E isso lhe foi imputado como justiça. Devemos estar atentos à nossa volta, sempre fazendo da benevolência para com o nosso próximo. Porque aquele que está no alto tudo contempla, tudo vê, tudo executa. Aquele que usa da inveja para com o próximo, que é maligna, a inveja corrói os ossos, né? Podridão. Aqueles que usam para com o próximo do ódio, brigas, dissensões. Aquele que ama uma briga ama o pecado, e destituído está da honra, da glória e da imortalidade. Estais atentos, examinais a si mesmo dia após dia, porque pelos seus frutos os conhecereis. Apresentai diante do Senhor frutos dignos de arrependimento. Os frutos do Espírito Santo é a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, as virtudes do qual nós tocamos na orla de Jesus. A orla representa a verdade, cingir a cintura com a verdade, né? Cingir os vossos rins, que representa o caráter, com a verdade, andai na verdade. Muitos são os que andam segundo uma dramaturgia, né? Somente um teatro. Fugis de todo fogo estranho, fugis daqueles que dizem que alimentam de um vinho novo, mas é como um odre velho, está sempre se rompendo e não preserva o vinho novo. Estão segundo o fermento, cheio de hipocrisia, cheio de heresias, doutrinas meramente humanas, que nada lhes acrescentam e ainda desencaminham a muitos, porque está escrito: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E ainda há alguns que acham que esta palavra seja humana. Com a mesma medida que medires, serás medidos, sereis julgados. Mas se falo pelo Espírito Santo, por esta palavra, aquele que estiver segundo essas práticas, estáis condenados, porque o próprio Jesus disse: eu não vim condenar ninguém, mas vim para salvar. Não vim para buscar justos, mas sim buscar pecadores. Mas aquele que rejeita esta palavra, da qual seria possível de o salvar, grande é a queda e a ruína, porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amantes de si mesmos amaram mais as trevas do que a luz, rejeitaram a luz, porque a luz expõe as suas más obras. E está escrito nos últimos tempos que toda obra é provada pelo fogo. Devemos ser o bom sal, porque o sal, se for insípido, perde a sua propriedade e para nada serve, a não ser para ser lançado no fogo, para ser pisado. O bom perfume em Cristo exala o bom perfume às narinas de Deus, do qual, através de suas narinas, ele conhece as boas atitudes. É como um incenso, um aroma agradável às suas narinas, quando perseveramos segundo o Espírito de Cristo. Agora muitos exalam a malícia diante as narinas de Deus, porque eles sondam o intento da mente e do coração. E aqueles que, através do exercício constante da fé e alcançam a maturidade, falamos de uma sabedoria segundo aquele que revela a plenitude do Deus Altíssimo, aquele que possui o Espírito de Cristo,
e tem o discernimento para, para discernir entre o bem e o mal, discernir os espíritos, e aquele que tem o dom de justiça, porque tornamos a própria justiça do Deus Altíssimo e julgamos em espírito e em verdade, né? Apresentamos as nossas súplicas ao Senhor. Orai pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. E assim, quando discernimos os espíritos e apresentamos as nossas orações ao Pai, através do Espírito de Cristo, e assim tudo executa, porque o Pai é o cabeça, Cristo é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça da unidade da fé, aquela que a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre, e persevera segundo a justiça, a equidade e a imparcialidade. Estamos aqui para anunciar ser luz para aqueles que estão nas trevas e para destruir toda vã filosofia, destruir tudo aquilo que afasta o povo de Deus, ao invés de aproximar. E assim, em mais um dia, ele é aquele que está purificando o templo, ele é aquele que está derrubando a mesa dos cambistas, está derrubando a cadeira dos que vendem pombos, porque está escrito: a casa de meu pai é casa de oração e não casa de comércio. Não fazeis dela de covil de salteadores e ladrões. Aquele que roubava, não roube mais. E ele é aquele que tudo contempla, e ele é aquele que toma conta da sua vinha. Assim como aquela parábola diz, né, de um rei que vai para uma terra distante e arrenda a sua vinha, né, e ali manda um empregado a prestar conta, né, e eles vão e espancam a um, e logo que vem outro eles também o matam. E então o rei manda o filho, e eles dizem: este é o filho da vinha, vamos matá-lo e herdaremos a vinha. E assim eles fazem com o filho do dono da vinha, né? O que acontecerá quando o rei vier, né? Grande é a queda e a ruína daqueles que apacentam a si mesmos, aqueles que dizem que a vinha é sua, né? Os arrogantes e presunçosos. Grande será a queda e a ruína, como nós já estamos contemplando há muitos e outros que estão por vir, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. A Bíblia diz que iremos prestar conta até de um ponto e de uma vírgula, e os escândalos seriam inevitáveis, mas ai daqueles por meio dos quais o vem, ai daqueles que desfalecem um daqueles pequeninos que creem nele. Melhor não seria ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora estar dando as costas a eles. Melhor seria não ter nascido, né? E ele é aquele que está purificando o templo, ele é aquele que está prestando conta, ele está reunindo as ovelhas que não têm pastor e vence aqueles que estão com doutrinas meramente humanas, vãs filosofias, que têm apartado o povo de Deus, porque está escrito: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E muitos, ao invés de apacentar os cordeiros por amor do nome do Filho amado, né, estão afugentando. E ele os vence com o sopro de sua boca. Por isso, ficai vigilante. Aqueles que tiver de exercer, segundo os dons irrevogáveis que ele nos concede, exerça
com responsabilidade, com zelo, porque ele disse: o zelo da casa do meu pai me consumiu, né? E por isso vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência. Ele está purificando o templo através do anjo do concerto, da qual a Bíblia diz que iria purificar os filhos de Levi remanescentes que têm ainda o seu nome escrito no livro da vida. Seria assim como o crisol é para o ouro e para a prata, seria como sabão de lavandeiros, para que purifique como um isopo, para que fique com as suas vestes alvo como a neve, né? Por isso, em mais um dia, Jesus continue a purificar o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Continue exercendo a tua justiça, mudando os tempos e as estações, porque o Senhor é aquele que rebaixa a uns e promove a outros. O Senhor é aquele que tem feito grandes sinais poderosos que só são possíveis através de ti, através dos maremotos, dos vulcões, dos tremores de terra, das ventanias, das inundações. O Senhor é aquele que cumpre a sua palavra, da qual está escrito, que concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que aceita a revelação, a imagem e a glória do Deus vivo, do qual é Jesus Cristo. Mas também a nação que rejeita, vem a ira do Cordeiro sobre ela. E grande é a ruína para aqueles que assim perseveram. E está escrito: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. Aqueles que estiverem perseverando, que jamais negam teu santo nome, a estes nem um fio da vossa cabeça se perderá, mas aqueles que o rejeitam, grande é a queda e a ruína. Assim diz o Senhor. E em mais um dia perseverai, porque os dias são maus, dias de apostasias, dias de esfriamento, dias onde tudo que foi dito nas trevas está sendo revelado na luz, tudo que foi dito entre as paredes está sendo revelado no alto dos telhados. Porque agindo ele ninguém impedirá, tudo é possível àquele que crê. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.